Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de petrografia de rochas metamórficas. Na aula de hoje, nós iremos continuar vendo os principais tipos de textura em rochas metamórficas e seu significado, com enfoque especial na relação entre deformação e recristalização. Faremos uma breve revisão dos tipos de estrutura em rochas metamórficas, discutiremos mecanismos de nucleação e crescimento de minerais, por fim, como identificar a relação entre fase de deformação e o crescimento de minerais metamórficos durante um ou mais eventos de metamorfismo. Antes de irmos para as texturas, precisamos rever alguns conceitos. O primeiro é a relação entre deformação e metamorfismo. Na maioria dos casos, esses dois processos estão relacionados a um evento orogênico. Então, lembrando que a orogenia é um processo de construção de cadeia de montanhas ao longo de um amplo período de tempo, geralmente dezenas de milhões de anos, e se trata de um processo de escala litosférica, que envolve deformação, metamorfismo, magmatismo, diferenciação geoquímica do manto, etc. Durante uma orogenia, nós podemos ter um ou mais eventos de deformação, evento tectônico. Diferentes eventos tectônicos dentro de uma mesma orogenia estarão geralmente relacionados a mudanças na tectônica de placas, como por exemplo mudança na direção do movimento de uma placa tectônica. Cada evento tectônico poderá ser caracterizado por uma ou mais fases de deformação. Já as fases de deformação, elas são definidas como períodos de deformação ativa que excedem a escala de um único afloramento e possivelmente separadas por um intervalo de tempo com pouca ou nenhuma deformação. Esse conceito foi originalmente criado para relacionar estruturas que podem ser separadas em campo pelo critério de superposição e que refletem mudanças no regime de estresse local. A história metamórfica de um volume de rocha durante um processo orogênico é uma outra história. Essa história pode ser dividida em um ou mais ciclos metamórficos. Durante um ciclo metamórfico, por exemplo, o soterramento de um volume de rocha durante uma colisão continental, ocorrerá uma série de eventos de reações metamórficas. A exumação desse volume de rocha, na maioria dos casos, configura um outro ciclo metamórfico que também será caracterizada por novos eventos de reação metamórfica. Importante dizer que nem sempre, durante um ciclo metamórfico, todos os eventos de reação metamórfica ficarão registrados na rocha. É muito comum, durante ciclos de metamorfismo progressivo ou soterramento, as reações que ocorrem durante a progressão metamórfica não ficarem registradas. Quando observamos uma lâmina, o que estamos observando é o produto final dessa longa história metamórfica e deformacional. Na lâmina, o que estamos analisando é a relação entre deformação e reações metamórficas, que por sua vez é caracterizada por associações minerais em equilíbrio, ou mais comumente chamado de assembleia mineral. Esse tipo de análise, que envolve o reconhecimento de fase de deformação e a relação com a sequência de cristalização mineral paragenética, é chamada de análise paragenética. Se a geologia estrutural de uma área estiver bem construída e a amostra for coletada levando-se em consideração os critérios estruturais, só com petrografia conseguiremos deduzir a evolução estrutural e a sequência metamórfica e relacionar as duas coisas. Vale ressaltar, entretanto, que nem toda rocha permitirá esse tipo de interpretação, mas quando possível uma interpretação bem feita vale tanto quanto muitas técnicas avançadas de geocronologia. Esse tipo de análise, entretanto, apresenta alguns problemas. O primeiro é que reações metamórficas e deformação nem sempre ocorrem juntas, como a gente pode ver nessa figura. As reações ocorrem entre os períodos de deformação, mas podem ocorrer também durante um período de deformação. Além disso, um evento de reação pode ser um processo contínuo, que ocorre durante um longo período de tempo e que pode ir além de uma única etapa de deformação. Um outro ponto problemático é que nem todas as reações ficam claramente registradas em todos os tipos de rocha. Algumas rochas, por sua mineralogia, elas registram uma menor quantidade ou uma menor sequência de reações metamórficas. A pergunta que vem agora, então, seria: como estudar, então, essas relações entre metamorfismo e deformação? Precisamos, antes de seguir, rever o conceito de assembleia e paragênese mineral. Então, a assembleia mineral em equilíbrio de uma rocha, ou simplesmente assembleia,
se refere a uma associação de minerais que esteve em equilíbrio durante algum período de um ciclo metamórfico, por exemplo. Já a paragênese se refere à sequência de sucessão de assembleias minerais que acompanham ou substituem ao outro durante uma evolução metamórfica. No livro do Butcher and Graves, os autores apresentam essa figura do slide para ilustrar o conceito de assembleia mineral. A metodologia proposta pelos autores se baseia num contato mútuo entre os cristais. No exemplo da figura, a única situação em que todos os minerais, wollastonita, calcita e quartzo, representam um equilíbrio e, portanto, uma assembleia, será a letra B, já que só na letra B todos os minerais da rocha estão em contato mútuo, ou seja, calcita em contato com wollastonita, calcita em contato com quartzo e wollastonita em contato com quartzo. Nas opções A e C, vocês podem notar que a wollastonita ela nunca está em contato com calcita, e, portanto, esses dois minerais não estariam em equilíbrio. Vale ressaltar, entretanto, que essa figura foi tema de grande debate entre os petrólogos e que inclusive é mencionada pelos próprios autores no livro. E há uma controvérsia quanto ao método apresentado. Acontece que bordas de reações posteriores, como corona, podem separar minerais que representaram o equilíbrio químico durante algum momento da evolução metamórfica, em uma relação que pode ser muito mais complexa do que a apresentada na figura. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar muito mais com o conceito de paragênese mineral, mas é necessário que vocês tenham em mente que a correta identificação da assembleia mineral em equilíbrio ela é fundamental para a interpretação das reações que ocorreram na rocha. Até o final dessa aula, é de se esperar que vocês tenham entendido a diferença entre os dois conceitos, assembleia e paragênese mineral, que não são opostos, tá? E consigam visualizar que uma sequência paragenética é produto de múltiplas assembleias minerais na rocha durante sua evolução. Nessa figura extraída do livro do Pasquier Intro 2005, temos uma foliação horizontal dada por biotita, que é cortada por uma foliação inclinada dada pela presença de clorita, e todo esse conjunto é cortado por uma falha que desloca, então, os minerais da rocha. Baseado em critérios de superposição de estruturas, nós podemos dizer que a primeira fase de formação, podemos chamar de D1, ela está associada, então, ao encurtamento vertical. Então, essa daqui seria a fase D1, representada aqui por uma foliação S1, que ocorreu em um ambiente adequado para a formação de biotita, ou seja, a reação que ocorreu nessa rocha tinha condições de pressão e temperatura para a formação de biotita. Considerando que essa rocha é um metaperito, eu posso interpretar que essa foliação ela se formou a uma temperatura de mais ou menos 400 graus, em condições de fase xisto verde intermediária. Uma segunda fase de formação D2, associada a um regime de esforços de orientação distinta, então aqui teríamos uma segunda fase de formação, mudança no regime de estresse local, o sigma 1 agora está nessa direção, e ela foi responsável então pelo crescimento de clorita, indicando uma temperatura menor em relação a D1. E na terceira fase de formação, ela causou apenas uma deformação rúptil, ou seja, não há crescimento mineral durante essa fase de formação. Esse padrão indica que as fases de formação de D1 até D3 ocorreram em níveis progressivamente mais rasos. Com isso, podemos dizer que só observando a petrografia a gente consegue interpretar uma evolução da rocha de níveis crustais mais profundos para níveis crustais mais rasos. Aí algum aluno mais esperto pode perguntar: você pode dizer tudo isso apenas olhando para uma lâmina? Essas feições que estamos vendo na lâmina ou em amostra de mão refletem processos localizados ou podem refletir processos em larga escala? Para nossa sorte, estruturas geológicas elas apresentam geometria autossimilar, ou seja, ela tem um comportamento fractal, o que implica que teremos repetição das relações geométricas em todas as escalas de observação. As dobras e foliações que vemos em lâmina, elas se repetem em escala de afloramento, se repetem em estruturas que vemos nas montanhas e se repetem em estruturas que vemos em cadeias de montanhas. Obviamente, existem processos de atuação localizada, e toda análise feita ao microscópio petrográfico deve ter um forte controle do levantamento de campo. Para uma análise paragenética de uma rocha, ou seja, da sequência paragenética metamórfica da rocha, nós precisamos, antes de mais nada, procurar por um sistema de referência temporal. E as estruturas são exatamente essa referência que precisamos, pois, como vimos, foliações e dobras em lâminas são fractais das estruturas macroscópicas observadas no campo.
A maioria dos estruturalistas, por convenção, considera que a foliação principal de uma rocha metamórfica ela deve ser chamada de SN, que será considerado então como sendo o sistema de referência principal da área em estudo. Estruturas que se superimpõem a SN são classificadas por convenção como sendo SN+1, SN+2 e assim por diante, e estruturas anteriores a SN são classificadas como SN-1, SN-2 e assim por diante. Se alguma estrutura primária S0, por exemplo, estiver preservada, aí então poderemos classificar as foliações metamórficas como S1, S2, S3 e assim por diante. Ao analisar uma lâmina, é importante que a referência temporal definida no campo, com base na observação de afloramentos, fotografias aéreas, etc., ela seja transferida para a lâmina. O que significa? Significa que o corte para a confecção da lâmina seja orientado estruturalmente de maneira que o petrólogo consiga identificar facilmente a estrutura de referência definida no campo. E, além disso, uma boa descrição petrográfica ela deve descrever também as estruturas presentes, de maneira a caracterizar a trama da rocha. Relembrando então a questão de trama, nós temos a trama primária, como vocês lembram, ela configura as estruturas desenvolvidas durante a deposição de um pacote de sedimento ou durante a colocação de um corpo magmático. E a trama secundária. A trama secundária reflete condições de esforços e deformação associados a eventos tectônicos. Rochas formadas por trama secundária podem ser chamadas de tectonitos. Então, as tramas secundárias elas podem ter sido formadas por constricção. Quando eu tenho constricção, vocês lembram lá da estrutural, os elementos da rocha formam objetos lineares, ou então por achatamento. E aí, quando eu tenho deformação por achatamento, os elementos da rocha formam objetos planares. Ou tanto por constricção quanto por achatamento. Os tectonitos eles são caracterizados por lineações e foliações. E as foliações ou lineações elas sempre serão, então, secundárias. Alguns exemplos de foliação secundária, só para relembrar, então a gente tem clivagem, e aí podem ser de vários tipos, disjuntiva, ardosiana, em lápis, fílica, crenulação, plano axial, etc. Schestosidade, bandas de aceleramento e gneissificação. E entre a trama primária e a trama secundária, a gente teria então a foliação diagenética. Esse slide aqui ele serve para mostrar então um pouco a diferença entre trama primária e trama secundária. Nesse caso, então, a variação composicional da rocha ela configura a trama primária. Então, a gente vê aqui uma série de camadas de composição diferente. Essa então seria a trama primária da rocha, ou o meu S0. A trama secundária, por outro lado, ela está superimposta à trama primária e ela forma uma foliação que é plano axial de pequenas dobras aqui na rocha. A mesma coisa nesse outro exemplo aqui, uma camada com composição X aqui, uma camada com composição Y. Notem que a camada de composição X, ela não apresenta essa foliação que ocorre na camada de composição Y, provavelmente porque a rocha aqui tem uma composição que reage reologicamente de maneira diferente da camada de composição Y. Enquanto que na camada de composição X a gente não consegue identificar a foliação, tanto a foliação S1 quanto a S2, na camada de composição Y ela é facilmente identificada. Então aqui nesse caso a foliação S1 ela está nessa direção, formada pela orientação de pequenos cristais de mica aqui, e a S2 seria então essa foliação de crenulação bem marcada aqui na rocha. A foliação diagenética, muitas vezes ela é difícil de ser identificada. Nesse exemplo temos uma foliação diagenética definida pela orientação preferencial de micas detríticas, como por exemplo nesse caso aqui. Essa foliação é paralela ao acamamento sedimentar da rocha. Essa foliação ela foi gerada então pela rotação passiva das micas, em função da compactação diagenética. Geralmente os grãos de mica apresentam formas irregulares e são ondulados em função da compactação. Outra característica é que a foliação ela não é penetrativa na rocha, ou seja, ela não é contínua por toda a rocha. A gente consegue ver uma certa orientação dos elementos na rocha, mas ela é descontínua. Então isso caracteriza essa foliação diagenética, que seria um meio termo entre trama primária e trama secundária.
A foliação tectônica ela tem então uma continuidade, uma penetratividade na rocha e que indica então sua origem metamórfica. A gente consegue ver ao longo de toda a rocha, a gente consegue ver a continuidade dessa foliação. Uma foliação então ela pode ser definida por vários elementos, como por exemplo no caso A, nós temos a alternância de bandas de diferente composição numa rocha. Essa alternância ela pode ser tanto primária quanto secundária. No caso B, a foliação então ela seria definida pela orientação preferencial de minerais placoides na rocha. No caso C, nós temos a orientação preferencial de grãos de minerais que tendem a ser anedrais e que estão deformados devido a um processo tectônico. No caso D, aqui nós temos alternância de bandas de mesma composição, mas com variação granulométrica. No caso E, temos a orientação preferencial de minerais placoides no meio de uma matriz maciça, cuja os minerais tendem a ser equigranulares. No caso F, a foliação ela é dada pela orientação preferencial de agregados lenticulares em uma matriz maciça. No caso G, orientação preferencial de fraturas ou microfalhas. E no H, uma combinação de vários fatores, né? Aí podem ser a combinação de vários fatores, como por exemplo, nesse caso aqui, a combinação de A, que é a alternância de composição, com B, que é a orientação preferencial de minerais placoides, com C, que é a orientação preferencial de grãos que tendem a ser equigranulares, mas que estão deformados. Então aqui minerais placoides, aqui grãos deformados. Com relação às lineações, elas podem ser formadas pela orientação linear de agregados ou minerais. Os minerais eles podem estar orientados por estiramento, como nesse caso aqui, ou por possuírem hábito prismático ou circular, ou então até mesmo placoide. Um outro tipo de lineação são definidas por traços, dado, por exemplo, pela intersecção de uma ou mais foliações, ou então por uma clivagem de granulação. Nesse caso, a lineação da rocha ela não é resultante então do alinhamento de objetos na mesma. Em escala microscópica, nós podemos então separar foliações em espaçada ou contínua. Foliações espaçadas, elas têm dois domínios, né? Tem o domínio do micróliton e o domínio da clivagem. Se essas foliações, tanto a espaçada quanto a contínua, os minerais que compõem a foliação tiverem granulação fina, a gente chama então de clivagem. Se for minerais de granulação grossa, a gente chama então de xistosidade. Se no micróliton da foliação espaçada houver crenulação, então chamamos então de clivagem de crenulação. Se não houver crenulação, então a gente chama de clivagem disjuntiva. Então nesse exemplo aqui temos uma foliação contínua, uma clivagem ardosiana. Vocês podem notar que os grãos de mica aqui, eles são bem finos. Temos também aqui alguns cristais de quartzo alongado. E a continuidade e penetratividade da foliação na rocha indica então que ela é de origem metamórfica. A rocha, no caso, é uma ardósia e sem uma referência anterior sem uma referência de foliação, a gente deveria então classificar essa foliação penetrativa na rocha como sendo então SN. Se houvesse uma referência, como por exemplo um bandamento composicional na rocha, que fosse paralelo a essa foliação, a gente poderia chamar essa foliação então de S1. Nesse outro exemplo, temos uma foliação definida pela orientação preferencial de muscovita. Então aqui a gente já consegue ver os cristais na rocha. Então a gente tem aqui uma xistosidade. As micas elas apresentam uma granulação que já é suficiente para que cristais individuais sejam reconhecidos em amostra de mão.
E a foliação, ela então deve ser classificada como xistosidade. Ela é também uma foliação penetrativa na rocha, secundária, de origem metamórfica, e sem também uma referência, a gente deveria chamar essa foliação aqui de SN. Nesse caso, nós temos um outro exemplo de xistosidade, agora definida pela orientação preferencial de grãos de mica, no caso aqui é biotita, que são espaçados entre grãos de quartzo. Então aqui, esses cristais de mica eles estão espaçados uns dos outros, né? Alguns grãos de quartzo um pouco mais alongados na direção da foliação. Se a gente fosse classificar essa textura com base no que a gente viu na primeira aula de textura, chamaríamos então essa textura de leptogranuloblastica. Novamente, na ausência de uma outra referência de foliação, chamaríamos então essa foliação de SN também. Nesse caso, nós temos novamente uma xistosidade definida pela orientação preferencial de micas, muscovita e biotita, e alguns cristais de quartzo alongado. O conteúdo de mica, nesse caso, ele é bem maior do que o caso anterior. Se fôssemos então classificar a textura, a gente chamaria essa textura de granuleptoblástica. Então a anterior era leptogranuloblastica e essa agora é granuleptoblástica porque a quantidade de mica ela é bem maior. Na ausência de outras referências de foliação, novamente classificamos então como SN. Nessa outra foto nós temos um outro exemplo de xistosidade, só que agora associado a um bandamento composicional, definido então pela orientação preferencial de micas nas bandas mais micáceas e pela orientação de cristais alongados de quartzo nas bandas mais quartzosas. Qual seria então a textura da rocha nesse caso? O termo leptogranuloblástico ou granuleptoblástico seria inapropriado e o ideal seria então dizer que existem alternância entre bandas leptoblásticas, formadas por biotita e muscovita no caso, e bandas granuloblásticas formadas por quartzo. Então, na descrição petrográfica, a pessoa que está descrevendo deveria então detalhar essas duas bandas, dizendo que a textura das bandas quartzosas é granuloblástica interlobada, já que os cristais de quartzo possuem um contato interlobado entre si. As bandas quartzosas poderiam ainda ter textura granuloblástica poligonalizada, caso os grãos apresentassem contatos retilíneos e junções tríplices de aproximadamente 120 graus. Novamente, na ausência de uma referência de foliação, então classificaríamos essa foliação principal como sendo SN. Até agora falamos só em quartzo e mica, mas a xistosidade ela pode ser definida por muitos outros minerais. Neste exemplo, temos uma xistosidade definida pela orientação preferencial de quartzo, feldspato, biotita e silimanita na rocha. Ocorre associado a essa xistosidade um bandamento composicional, formado por bandas essencialmente compostas por silimanita, como nesse caso aqui. Bandas quartzo-feldspáticas, como nessa região aqui, com alguma silimanita e biotita dispersa, e bandas compostas essencialmente por silimanita e biotita. Qual então a textura da rocha? Nesse caso, nós temos uma xistosidade associada a um bandamento composicional. Descreve-se então esse bandamento composicional e diz que as bandas ricas em silimanita, elas são bandas nematoblásticas. Lembrando que textura nematoblástica ela está associada a orientação de cristais prismáticos na rocha, bandas granoblásticas nos domínios ricos em quartzo e feldspato e bandas leptonematoblásticas nos domínios mais ricos em silimanita e biotita na rocha. Já essa rocha ela apresenta uma estrutura linear sem foliação definida, né? Então, ela é marcada pela orientação preferencial de prismas de crossita, que no caso seria um tipo de glaucofano. Essa feição, então, ela é comum em rochas metamórficas dominadas por anfibólio. Então, nessas fotos, nós podemos ver a diferença da microestrutura quando observada em cortes paralelos e perpendiculares à lineação mineral. Então, aqui nós estamos olhando um corte perpendicular, ou seja, seria esse corte aqui. E a gente consegue ver então a base dos cristais de anfibólio. E aqui o corte perpendicular, onde a gente consegue ver os prismas alongados. Em corte paralelo à alineação mineral, no corte Y aqui, a gente poderia dizer que ela poderia ser descrita como uma xistosidade.
Entretanto, quando analisamos em mais de um corte, notamos então que essa estrutura linear ela não poderia então ser classificada como uma xistosidade. Se a foliação ela for espaçada e não houver uma foliação anterior granulada, ou seja, dobrada, nos domínios do micrólito, a clivagem então será chamada de clivagem disjuntiva, como é o caso dessa figura aqui. Então nós temos aqui o domínio de clivagem. Notem que, diferentemente dos domínios dos bandamentos composicionais que a gente viu até agora, agora nós conseguimos definir claramente um domínio de clivagem e um domínio de micrólito. Então aqui é o M e aqui então seria o C. Agora, se no micrólito houver uma estrutura anterior granulada, a foliação então ela será chamada de clivagem de granulação. Nessa fotomicrografia vemos um exemplo para ilustrar uma clivagem de granulação. Temos uma clivagem principal na rocha e temos então uma foliação anterior nos domínios de micrólito que está então dobrada ou granulada. Nessa fotomicrografia vemos um acamamento sedimentar que chamaremos de S0. Então temos aqui um acamamento sedimentar, marcado então por uma variação tanto composicional quanto granulométrica. Existe uma foliação de clivagem contínua, marcada então aqui nos micrólitos da clivagem de granulação, que chamaremos então de S1. Então aqui temos o S0. Isso daqui será o S1, paralelo a S0, subparalelo a S0. E uma foliação posterior, que chamaremos aqui de S2, que é plano-axial a essa dobra do S0, então aqui é S2, e configura uma clivagem de granulação. Os domínios de clivagem S2 aqui são descontínuos, encurvados e heterogeneamente desenvolvidos, que se notarmos ele é melhor desenvolvido quanto maior for o conteúdo de mica das bandas. Nesse exemplo, nós temos então uma clivagem de granulação com bandamento diferenciado. Os micrólitos apresentam zonas de charneira com dobras simétricas, enquanto que os domínios de granulação representam os flancos da dobra. Então aqui domínios de granulação, domínio de micrólito. Notem que ocorre uma passagem gradual entre os domínios de clivagem, ricos em micas. Os domínios de clivagem do flanco das dobras de granulação, eles são mais ricos em mica. Existe uma passagem meio que gradual do domínio de clivagem para os micrólitos mais ricos em quartos. Nesse exemplo, os domínios de clivagem apresentam uma geometria anastomosada, envolvendo então micrólitos lenticulares, como podemos ver nesse exemplo. Então, os domínios de clivagem eles formam feições anastomosadas, o que faz com que os micrólitos eles tenham essas feições lenticulares. É importante notar nessa figura que os porfiroblastos eles preferem crescer aonde? Nos domínios de micrólito. Então temos porfiroblastos aqui. Então geralmente rochas que sofrem superposição de deformação passam por um processo de transposição de foliação e é possível que durante a petrografia nos deparemos com diversas fases ou estágios dessa transposição. Temos, por exemplo, na situação 1 aqui, a foliação original. Na situação 2, temos o início do processo de granulação. Em 3, o início do processo de diferenciação metamórfica. Em 4, o crescimento de micas nos domínios de clivagem. Então aqui começam-se a crescer micas pelo processo de diferenciação metamórfica. Em 5, já temos a destruição completa da granulação que existia nos micrólitos aqui em 4. E em 6, uma foliação homogênea e contínua na rocha, sem vestígios da foliação original. Notem que nesses estágios, que dentre esses estágios, no estágio 5 teríamos uma foliação espaçada, que pelo critério chamaríamos de clivagem disjuntiva, e tanto na situação 1 como na situação 6, nós chamaríamos então de clivagem ardosiana ou xistosidade contínua. O mais importante dessa figura é alertar para o fato de que a presença de apenas uma foliação na rocha, como no caso 5, 6, não indicam que a rocha sofreu somente uma fase de deformação.
Nessa figura nós temos então fotos para mostrar esse processo de transposição de foliação do estágio 1 até o 5. Notem então a foliação original, início da granulação, início da diferenciação metamórfica, crescimento de micas nos domínios de clivagem e destruição dos micrólitons. Aqui já temos então pouquíssimos vestígios da foliação original que estava dobrada no domínio de micrólito. A mesma coisa aqui para baixo, então, só que agora com uma foliação um pouco mais grossa. Então, do estágio 1 até o 5, temos foliação original, início da granulação, início da diferenciação metamórfica em 3, em 4, o crescimento de micas mais finas nos domínios de clivagem, e em 5 já a transposição. Aí aqui estaríamos 5, 6, né? A transposição total e o crescimento de micas maiores na rocha. Então, um outro tipo de foliação seria então a foliação milonítica, como dessa figura aqui. Nessa figura, a foliação tipo SC com mica fish. E aqui, bandas de cisalhamento, um outro tipo de foliação SC, mostrando então bandas de cisalhamento. Então, temos aqui o domínio da clivagem, o domínio C e o domínio S. Também pode-se dizer que é um tipo de foliação espaçada, né? Porque temos o domínio de micrólito e o domínio de clivagem. Essa figura aqui, foliação gnáisica, notem que ela já é mais difícil de ser notada. A granulometria aqui já é mais grossa, os minerais tendem a ser mais anedrais, mas no geral, então, temos uma orientação preferencial da rocha, mais ou menos nessa direção aqui. Um outro exemplo de foliação milonítica, agora é uma foliação gnáisica milonítica com ribbons de quartzo, os ribbons de quartzo aqui. Observa-se nesse caso altas taxas de recristalização e presença de clastos de feldspato preservados, né? Então aqui um clasto de feldspato preservado e todo esse material da matriz está sendo então recristalizado. E agora vamos falar um pouco sobre relação entre crescimento de porfiroblasto e matriz. Podemos começar com a seguinte pergunta: por que então alguns minerais têm a tendência em formar porfiroblastos e outros a matriz? Acontece então, né, que o tamanho dos cristais isolados na rocha depende da relação entre taxa de nucleação e taxa de crescimento. Se um mineral na rocha apresenta um grande número de núcleos para o crescimento, ou seja, se houver vários locais na rocha propícios à nucleação, muitos grãos desse mineral serão produzidos e esses minerais tenderão a ter um tamanho menor. Porém, se a nucleação de uma determinada fase ela for mais rara, ou seja, se houver poucos núcleos para o crescimento, esses núcleos tenderão a desenvolver os porfiroblastos, né? Como mostra essa figura aqui embaixo. Então, a taxa de nucleação ela depende da temperatura e da disponibilidade de minerais que poderão atuar como agentes de nucleação. Então, considerem, por exemplo, um argilito, né, que passa por um processo de metamorfismo progressivo de ardósia, filito, xisto até gnais. O argilito apresenta muitos núcleos disponíveis para crescimento de quartzo e micas, então estes tendem a formar matriz, e uma matriz relativamente fina, porque a gente tem uma razão, nucleação, crescimento alto. Minerais adequados para agirem como núcleos para granatos, taurolito e cianita são raros ou inexistentes, e poucos núcleos vão se formar no caso desses dois minerais. Dessa forma, esses minerais tendem a formar porfiroblastos, porque eles possuem uma baixa razão nucleação-crescimento. Disso a gente conclui que nucleação e crescimento são processos concorrentes. Se eu tenho uma alta taxa de nucleação, eu tenho baixo crescimento dos minerais. Se eu tenho uma baixa taxa de nucleação, eu tenho alto crescimento dos minerais. Minerais com baixa taxa de nucleação formam porfiroblastos e minerais com baixa taxa de crescimento formam matriz. Uma coisa que vocês precisam ter em mente é que a taxa de nucleação ela é fortemente dependente da taxa de aquecimento. Então, quanto menor a taxa de aquecimento, ou seja, menor for esse processo de aquecimento da rocha, ou mais lento for esse processo de aquecimento da rocha, maior a probabilidade de formar porfiroblastos. Então, por exemplo, temos aqui o caso da biotita em duas situações. O primeiro aqui no metamorfismo regional. Então, temos aqui uma baixa taxa de aquecimento, formação de porfiroblastos de biotita.
No metamorfismo de contato, temos uma alta taxa de aquecimento, ou seja, a rocha se aquece muito mais rápido e com isso temos a tendência então a formar biotitas menores, porque eu teria então uma alta taxa de nucleação. Outro fator que está relacionado com a formação de porfiroblastos é a afinidade química. Minerais eles tendem a crescer melhor em locais onde há elementos disponíveis para o seu crescimento, né? Como consequência, alguns porfiroblastos podem ficar restritos a uma banda composicional numa rocha. Notem que esse porfiroblasto ele está aqui restrito a essa banda composicional aqui na rocha, né? Então, por que isso? Porque nessa banda composicional ele tem elementos necessários para que ele possa crescer. Nessa figura aqui nós temos então um porfiroblasto, um grande porfiroblasto de granada. Notem a textura esqueletal na porção mais rica em quartzo da figura, né? Indicando exatamente uma baixa taxa de crescimento por conta da falta de disponibilidade de elementos químicos para o crescimento. Então, uma consequência da baixa razão nucleação-crescimento é que os porfiroblastos acabam aprisionando grãos da matriz como inclusões, preservando assim os vestígios da textura original da rocha. Como vemos na figura, o aprisionamento de inclusões da matriz durante o crescimento do porfiroblasto preserva essa textura original dos processos de recristalização que eventualmente a matriz venha a sofrer no futuro. Então temos aqui um processo de crescimento, provavelmente devido a recristalização estática. Então, as inclusões que ficam preservadas dentro do porfiroblasto revelam então uma granulometria menor em relação à situação atual. Já no exemplo de baixo, um processo de recristalização provavelmente mais baixa temperatura revela que a matriz ela tinha uma granulação maior do que a situação atual. Nessa figura temos então um exemplo real, né, um porfiroblasto de granada com inclusões, e aí vocês devem observar o tamanho das inclusões, né, e sua orientação. Essa figura sugere que a rocha, quando o porfiroblasto cresceu, que a matriz da rocha tinha uma granulação bem mais fina do que ela apresenta hoje, né, e uma orientação diversa da que apresenta hoje. Então, se a gente pegar os alinhamentos de inclusões nessa rocha, ela é meio sutil, mas está mais ou menos nessa direção aqui. Ou seja, indica que a rocha original ela tinha uma foliação anterior nessa direção. Podemos chamar essa foliação aqui de SN-1. E agora a foliação da rocha, como a gente pode ver aqui na zona externa do porfiroblasto, SN, ela tem uma outra orientação. Se o porfiroblasto ele cresce sobre camadas com variação composicional ou orientação preferencial dos grãos, essa trama pode ser parcialmente preservada. Ou seja, o padrão de inclusões resultantes irá mimetizar ou imitar a trama original. Minerais opacos e quartzo representam as inclusões mais comuns dentro desses porfiroblastos, especialmente de granada, mas outros minerais também podem ocorrer. Então, considere agora que com a evolução tectônica dessa rocha, a foliação externa seja destruída. Nesse caso, o padrão de inclusões no porfiroblasto indicará a existência de um bandamento composicional pré-existente. Nesse caso aqui, o porfiroblasto ele cresce. Notem que nas camadas com biotita, onde ele tem uma maior disponibilidade de elementos para crescer, ele forma uma textura quase que sem inclusões. Nas camadas, vamos dizer aqui, mais quartzosas, ele forma uma textura com maior número de inclusões e o resultado desse crescimento ao longo de camadas com diferente composição é que eu acabo tendo um bandamento composicional preservado no porfiroblasto. Então, se essa foliação, se esse bandamento vier a ser destruído ou obliterado por alguma foliação posterior, eu consigo ainda identificar dentro do porfiroblasto, né, tem que ter um olhar atento para isso, mas eu consigo identificar o antigo bandamento composicional que existia na rocha. Então aqui um exemplo real, notem que a gente tem aqui um porfiroblasto de staurolita, um porfiroblasto de biotita, e notem que a rocha ela apresenta um bandamento composicional, esses minerais crescem sobre esse bandamento e ainda preservam o bandamento original da rocha. Aqui na staurolita, uma grande quantidade de inclusões nessas bandas mais escuras, ilustrando aquilo que a gente acabou de falar. Aqui, uma situação em que o bandamento composicional ele foi totalmente destruído
E se a gente tiver um olhar atento, a gente nota que, primeiro, que a foliação original dessa rocha ela tinha uma orientação quase que a 90 graus da foliação preservada agora, e a rocha apresentava um bandamento composicional. Notem que essa camada aqui ela tem o maior número de inclusão, ela vem até aqui. Eu posso dizer que eu tenho um número mais concentrado de inclusão aqui, né, nessa região aqui. Aí eu tenho uma camada com menor número de inclusão nessa região, maior número de inclusão e assim por diante. Então eu formo um bandamento composicional. Implica então que quando esse porfiroblasto cresceu, ele cresceu sobre camadas de diferente composição e com uma orientação que difere muito do que é a foliação principal nessa rocha. Então a gente poderia, inclusive, numa interpretação, dizer que isso daqui é de certa forma um S1, que era paralelo a S0, e aqui a gente tem uma foliação S2. Claro, isso só com base na petrografia. O ideal é que a gente tenha esse controle no campo, na verdade. Então, geralmente, os minerais presentes como inclusão em porfiroblastos, eles pertencem à mesma paragênese metamórfica do porfiroblasto, podendo ser produtos ou reagentes em excesso da reação metamórfica que produziram os porfiroblastos. Na maioria das vezes, é muito difícil você identificar qual mineral cresceu primeiro. Nesse caso aqui, nós temos o exemplo da estaurolita e da granada. Nesse exemplo aqui de cima, notem que a estaurolita começa a crescer, há uma nucleação de granada, enquanto a estaurolita continua crescendo, só que a taxa de crescimento da granada ela acaba sendo maior do que a taxa de crescimento da estaurolita, e a estaurolita acaba ficando inclusa dentro do cristal de granada. No exemplo de baixo, a granada começa a crescer com uma taxa de crescimento um pouco menor. Quando a granada já atinge um tamanho um pouco maior, começa-se a nuclear estaurolita, a granada continua crescendo e no final nós temos praticamente a mesma configuração. Ou seja, no exemplo de cima a estaurolita começa primeiro, no exemplo de baixo é a granada que começa primeiro, mas a configuração final é muito parecida. Então, em termos de qual mineral começou primeiro ou depois, aqui eu estou falando especificamente no caso das inclusões dentro do porfiroblasto, é difícil dizer qual veio primeiro ou qual veio depois. A interpretação de padrões um pouco mais complexos, ela requer então a identificação de vários elementos geométricos. Nessa figura nós temos então uma foliação espaçada, tipo SC, com domínios de micrólito e domínios de clivagem, onde o interior do porfiroblasto preserva a foliação S do domínio de micrólito. Então, dentro do núcleo do porfiroblasto tem a preservação da foliação S. Na borda do porfiroblasto, eu tenho a preservação do domínio C. Entretanto, a gente precisa observar aqui uma coisa importante. A foliação ela se molda no entorno do porfiroblasto, o que significa é que em algum momento, após ou no final do crescimento desse porfiroblasto, a gente teve um encurtamento vertical que fez com que a foliação se moldasse no entorno do porfiroblasto. Interessante notar que nesse esquema especificamente, a foliação mais externa, preservada aqui na borda do porfiroblasto, ela não se deforma, o que significa, se formos levar ao pé da letra a interpretação aqui, esse encurtamento vertical ele foi posterior à formação do porfiroblasto. Podemos dizer que o porfiroblasto começa a se formar sobre uma foliação de domínio de micrólito, foliação S. Ela cresce até o domínio de clivagem, posterior ao crescimento ao encurtamento vertical, que faz com que a foliação se molde no entorno do porfiroblasto. Nessa análise, o petrógrafo ele precisa analisar uma série de elementos associados ao porfiroblasto. Primeiro, externamente ao porfiroblasto, a gente tem que observar o tipo de foliação, então uma foliação espaçada, com domínio de clivagem e domínio de micrólito. Temos também aqui a zona de sombra de pressão e uma capa de pressão. Então, essa região aqui fora do porfiroblasto, onde eu tenho uma menor, vamos dizer assim, uma menor deformação, nessa região aqui,
que ela é chamada de sombra de pressão. E nessa região onde há o amassamento da foliação, devido ao contato aqui com o porfiroblasto, eu chamo essa zona de capa de pressão. Bom, pessoal, pararemos por aqui hoje. Na próxima semana continuaremos com esse conteúdo, onde irei detalhar e dar exemplos sobre como analisar e interpretar a relação da deformação com a cristalização de minerais na rocha. Dessa aula de hoje, então, é importante que vocês tenham entendido que a análise textural de uma rocha metamórfica, ela envolve, além da análise da trama da rocha em si, análise de aspectos da geologia estrutural, como, por exemplo, arranjos geométricos das foliações, lineações, etc. Bom, é isso. Uma boa semana a todos e até mais.